Olá pessoal, aqui quem fala é André Cardelli. Olha, se você está tendo contato comigo pela primeira vez, eu vou me apresentar de forma rápida. Bom, primeiramente eu sou professor de psicologia nas áreas de terapia comportamental cognitivo, analista de data, que é aquela pessoa que faz a formação da psicanálise. Bom, eu queria falar sobre a formação em psicanálise. Para quem está tendo contato agora com isso tudo, é muito estranho pensar que a psicanálise surgiu fora do meio acadêmico. Não é uma área acadêmica, não é uma área que surgiu na escola, na universidade, na faculdade. Por quê? Porque o criador da psicanálise, Sigmund Freud, na época que ele começou a desenvolver a psicanálise clínica, ele tinha um racha com o meio acadêmico. Coloquem no Google Freud e a cocaína. É isso aí. Aí vocês vão ver que o Freud tentou utilizar a cocaína para os seus pacientes de neurologia e ali deu um monte de coisa errada. Ele foi expulso, rechaçado, aí depois ele caiu numa depressão, aí ele foi escrevendo as obras dele, aí ele foi clinicar e sem querer ele chegou na psicanálise, tá? Mas isso é uma história comprida. Então a psicanálise ela começou baseada numa confraria, numa sociedade até de início, sociedade secreta, que era a sociedade da psicologia das quartas-feiras. Bom, a influência do Freud na criação da psicanálise tem muito a ver também com o gosto que ele tinha pelo Sherlock Holmes. Porque a psicanálise ela tem um quê de investigação. O psicanalista nada mais é do que um detetive do inconsciente. Descobriu que o inconsciente de uma pessoa tem de dificuldade que a própria pessoa não consegue entender e acessar. Sendo assim, pensar que o psicanalista não tem nada a ver com o meio acadêmico é estranho, porque a psicanálise ela veio antes da psicologia clínica, tá? Quando a gente fala de psicologia, todo estudo da mente humana ou dos animais significa psicologia. Psico vem de psicológico, de psique, que é um termo psicanalítico, e logia é estudo da mente, ou dos animais, ou do ser humano, ok? Estudo do comportamento. Bom, antes da psicanálise existia sim a psicologia científica. Era nos laboratórios fazendo teste com ratinho, na época do Skinner, que ele tentava trabalhar com o condicionamento dos ratos, entender como que a mente trabalhava o condicionamento, a repetição, o hábito, o medo, o sistema límbico, mas não tinha uma forma de terapia, de clínica, a partir do falo, da expressão verbal. A primeira técnica que envolve algo terapêutico através da fala foi a psicanálise. Logo após surgiram as abordagens da psicologia clínica, não mais da psicologia, mas sim da psicologia clínica, ou seja, não podemos confundir psicanálise com psicanálise clínica e não podemos confundir psicologia com psicologia clínica. Quando a pessoa se diz eu sou psicólogo, ele é o quê? Psicólogo o quê? Psicólogo forense? Psicólogo, sei lá eu,
tá? Então, o psicólogo, para ele poder falar que ele atende pessoas num consultório através da fala, faz clínica, faz tratamento, ele tem que ser chamado de psicólogo clínico. O psicanalista que atua fazendo tratamento baseado na estrutura da psicanálise é o psicanalista clínico. A palavra clínico tem que aparecer para direcionar a identificação da prática clínica, tá bom? Então a psicanálise ela se desenvolveu fora da faculdade, mas na faculdade não tem alguns cursos com psicanálise clínica? Sim, inclusive hoje existe a Unipar e a Uninter, duas universidades no qual eu tenho parceria, que tem o curso no Brasil de graduação completamente online de psicanálise clínica. Só que tem um grande problema, na verdade. Essa graduação, ela não pode, eu falei errado, tá? É uma graduação em psicanálise, não é psicanálise clínica. Então tem um problema muito grave aqui. Freud, quando determinou que existia um psicanalista clínico, ele falava assim, a pessoa tem que ter um notório conhecimento psicanalítico de toda a teoria da psicanálise, com seus pressupostos, com as suas técnicas de clínica. Além desse conhecimento basal teórico, ele tem que passar por uma análise didática. O que seria uma análise didática? É diferente de uma análise clínica, tá bom? De uma terapia. Uma análise didática e uma supervisão. Então ele tem que chegar numa sociedade psicanalítica para ele poder ser clínico. Ele tem que chegar numa sociedade psicanalítica, apresentar algum diploma ou pedir para passar por uma sabatina para provar que ele tem o conhecimento da teoria psicanalítica. Aí depois ele vai ter que fazer análise didática e depois ele vai passar por uma supervisão. Como seria essa análise didática? A análise didática, você ou chega para o analisando e para o supervisionando, para o seu aluno, e fala assim, olha, vamos fazer uma aula hoje sobre complexo, tá bom? Então nós vamos explicar o que é o complexo. Se o aluno quiser, ele pode falar assim, professor, eu queria fazer uma análise comigo. E aproveitando essa análise comigo, o senhor aplicaria didática. Então eu faria uma análise como se fosse uma análise clínica, mas explicaria todos os itens para ele, diferente do que eu daria para um paciente de psicanálise. Paciente de psicanálise, ele vai contando as coisas dele, a gente vai desenvolvendo a análise baseado na teoria psicanalítica e eu não explico para ele quais são os pressupostos. O que a psicanálise pensa sobre aquilo, ele não vai precisar saber, tá bom? Agora o aluno não, ele vai falando, eu falo, olha, isso que você está me passando supostamente tem a ver com o pressuposto psicanalítico tal, tá? O Freud até numa das obras ele cita que para um chefe cozinheiro, um chefe de cozinha, quando ele vai fazer um prato elaborado em cima de molho, necessariamente ele vai testar o molho, ele vai lamber a colher, vai jogar o molho na mão, vai lamber a mão, para ver como é que está o sabor, se está ok. Ele não vai servir sem provar. E o psicanalista, para o Freud, ele tinha que entender o que era análise. Ele tinha que passar por algum tipo de processo para ele provar o que é aquilo que ele vai desenvolver, tá? E depois ele faria atendimento sendo supervisionado pelo professor, pelo analista de dados.
Aí uma sociedade psicanalítica, o que é uma sociedade psicanalítica? É um grupo de psicanalistas que monta uma espécie de associação, uma espécie de ONG, sem fins lucrativos, baseado no estatuto da primeira Associação Internacional de Psicanálise, do IPA. Aí o IPA dá um chancelamento para essa sociedade funcionar, tá? Então, só uma sociedade psicanalítica pode dar o título de psicanalista clínico, que é um diploma, que é muito diferente de um certificado. Diploma vem escrito lá, na figura da pessoa falando de tal, com o poder atribuído à pessoa de tal, outorga o título para fulano de tal, de psicanalista clínico. Então tem um título, tem um nome, passa a ser um nome da pessoa. Psicanalista clínico é um nome, é um título, entendeu? Então vamos dar alguns exemplos de algumas áreas do conhecimento humano e da sociedade humana que existe algo parecido com essa constituição organizacional. Vamos pensar, por exemplo, numa igreja, não pelo lado espiritual, mas pelo lado organizacional. A igreja, ela tem pastores. Quem dá o título de pastor para uma pessoa não é a faculdade de teologia, não é o curso livre de teologia, é a igreja. O padre vem lá do Vaticano, não sei como é, não conheço. Vem lá do Vaticano, vê um monte de regra. Tá, aí vem a questão de você que mora em outro país, no caso os Estados Unidos como exemplo. Um psicanalista que foi formado aqui no Brasil que tem um diploma de uma sociedade psicanalítica reconhecida pelo IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, ele é psicanalista no mundo inteiro. Se ele for nos Estados Unidos dar uma palestra, se apresentar, ele vai se apresentar como psicanalista clínico. Mas a legislação estadual americana não permite que uma pessoa tenha uma licença de trabalho para ela poder ter uma microempresa, uma LLC americana. Para isso, ele vai ter que ter algum tipo de diplomação reconhecida nos Estados Unidos. Tá, para isso ele tem que estar legalmente nos Estados Unidos constituído, ou como cidadão americano, ou como um visto de estudante, ele tem que estar legalmente instituído nos Estados Unidos. Então vamos supor, se a pessoa tem uma faculdade no Brasil, exemplo, ela faz um mestrado nos Estados Unidos, ela pode ter uma licença para poder atuar nos Estados Unidos, tá bom? Isso é um dos exemplos. Mas como que eu moro nos Estados Unidos há pouco tempo, não tenho minha regulamentação, mas eu sou psicanalista no Brasil. Como é que eu vou fazer isso? Aí nós temos a solução para isso, galera. Eu vou explicar para vocês por uma ligação telefônica. Tem como trabalhar de forma tranquila aí nos Estados Unidos, para quem mora aí nos Estados Unidos. Tá bom? A gente tem como regularizar isso para vocês, tá? Depois me pergunte como, por ligação. Bom, então agora vocês sabem que o título de psicanalista clínico dado por uma sociedade que tem ligação com a internacional é válida no mundo inteiro, porém tem algumas restrições de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas não significa que a pessoa não é reconhecida como psicanalista nos Estados Unidos. E tem como regularizar isso? Tem, mesmo para quem está ainda ilegal? Sim, tá bom? Ok,
Então, como que funciona a minha formação? Eu sou analista de data, eu tenho o meu instituto, eu tenho o meu grupo de estudo. Eu dou a parte teórica para vocês de forma mais resumida. Em mais ou menos 6 meses, toda a teoria. Por quê? Porque todo dia que o aluno quiser tem aula. E todo dia ele vai estudar por gravação, por PDF. E a aula ele pode ter comigo ao vivo, através do WhatsApp ou do Skype, ao vivo todos os dias se ele quiser. Tá? Então mais ou menos uns 6 meses ele vai finalizar isso aí. Paralelo a isso, eu vou fazendo análise de data com ele e a supervisão, como a gente vai fazer? Eu tenho um protocolo, na verdade eu não tenho um protocolo, eu uso um protocolo que é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um protocolo baseado em evidência, tá? Que não tem dono, qualquer pessoa pode aplicar, que é uma terapia comprovada cientificamente, que dura 6 semanas com um único objetivo. Ela serve para tudo? Não, ela só serve para um único objetivo: dessensibilizar uma pessoa, ou seja, pegar uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ou depressão, ou pânico, ou tudo ao mesmo tempo, mais burnout, tira essa pessoa que está num quadro agudo e reverte ela para um quadro mais funcional, ok? Então, a parte da análise didática vai ser junto com a teoria. E a supervisão, vocês vão usar um protocolo de atendimento terapêutico que pode até ser cobrado, já entrando dinheiro, para que vocês consigam trabalhar com aquelas pessoas que estão muito danificadas emocionalmente. Vou dar um exemplo. Uma aluna pegou um paciente, que a mulher dele, ele mora nos Estados Unidos, a mulher ficou de viajar nessas férias de julho de 2023 para ir lá encontrar com ele, ela e os 2 filhos do casal. Não foi. Nós estamos no mês de novembro, outubro. Ela não foi até agora. Aí 3 semanas atrás, ela ligou para ele falando que não ia mais, que estava ficando com outro cara. Pum, ele entrou em pânico. O protocolo são 6 semanas. Na 3ª semana, ele já estava tendo condição de voltar a trabalhar. Tá? Então isso é a demanda maior que está acontecendo aí. Então eu vou ensinar vocês esse protocolo para vocês poderem fazer assim bem rápido alguma coisa com muito resultado para poder tocar a supervisão. Se você tiver vontade e disposição, em menos de 1 ano eu consigo fazer toda a sua formação e muito bem. Aí você vai pedir para mim recomendação de ex-aluno, recomendação de aluno atual. Você vai pedir os números de resultado que eu tenho, de pessoas que foram formadas, a opinião delas. Você vai entrar em contato comigo e vai pedir. Aí eu tenho como provar que o meu método ele é fulminante, tá? Ele é um método fulminante, que não tem erro. Tá bom? Então em 6 meses você vai fazer todo o processo terapêutico. Espero que vocês tenham gostado e fico aguardando para que vocês entrem em contato comigo, que gratuitamente eu vou fazer uma consultoria de como você pode regulamentar a sua profissão de terapeuta nos Estados Unidos. Tá bom? Até mais.